Olá, amigos da Paz e Luz. É uma alegria estar aqui para compartilhar com vocês os ensinamentos do Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Está no Evangelho de Mateus. Mas antes eu convido a todos para fazer uma oração, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecendo pela oportunidade de estudarmos e conhecermos um pouco mais desta doutrina que tanto nos conforta, nos consola, nos orienta e nos dá força para seguirmos em frente. Que possamos, Senhor, colocar em prática os Teus ensinamentos em nossas vidas e que diariamente possamos dar o Teu exemplo àqueles que nos rodeiam. Obrigada pela saúde, pela vida e pela oportunidade diária de ser um pouquinho melhor do que ontem. Que assim seja. E então nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo, ou como diz Haroldo, do trigo e do joio, pois o trigo veio primeiro. Então disse Cristo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os servos dormiam, veio um inimigo, semeou o joio no meio do trigo. E quando o trigo cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Quando os servos chegaram ao dono do campo, disseram: Senhor, não semeaste boa semente? De onde vem esse joio? E ele lhes disse: homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: queres então que arranquemos? Não, respondeu o Senhor, para que não suceda que quando tirando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolham em meu celeiro. Então Jesus falava por parábolas. As histórias contadas por Jesus eram extraídas das situações cotidianas vividas pelas pessoas da sua época. Então, ele, a partir da vivência e da realidade daquelas pessoas, contava uma história para transmitir os seus ensinamentos. Assim ficaria de melhor compreensão para as pessoas daquela época e também essas parábolas se perpetuariam ao longo dos anos. Nessa parábola do joio e do trigo, Jesus utilizou elementos da agricultura, características da agricultura do seu tempo. Naquele tempo, era uma atividade muito desenvolvida e utilizada pelos homens. Então, o exemplo do joio e do trigo era de fácil compreensão para as pessoas. O joio e o trigo, eles são muito parecidos. Aos olhos, nós nem notamos a diferença. Mas a essência, depois que eles crescem, aí sim aparece e nós podemos, então, verificar a diferença do joio, que fica uma palha seca, e do trigo, que tem sementes, que produz um grão e que desse grão pode ser extraída a farinha para fazer o pão que alimenta. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. É difícil distinguir o bem e o mal logo no início. Nós precisamos esperar, crescer, desenvolver, frutificar, para então só assim ver o resultado da semeadura. Na parábola, o pai de família, o Senhor, representa Deus. O campo é a humanidade, representada pelos espíritos encarnados e desencarnados. Nós podemos interpretar esse campo também como sendo
o mundo, a sociedade, mas também nós podemos enxergar esse campo como sendo a individualidade de cada um de nós. O nosso íntimo, o que nós somos, a nossa essência. Os servos são os trabalhadores da seara divina. O semeador é Jesus, o nosso mestre, amigo, modelo, guia, o maior exemplo que a humanidade já teve e deve seguir. A semente do trigo é o Evangelho de Jesus. São os ensinamentos, as suas lições morais, os seus ensinamentos sobre amor, perdão, misericórdia. O trigo são os bons espíritos, representa o bem, e são esses espíritos que serão reunidos e receberão a recompensa no final. O joio, considerada a má semente, é o inimigo e pode ser representado pelo plano social, por aquelas pessoas que se identificam com a maldade, mas também pode ser visto de uma forma interna, conforme as nossas posturas inadequadas, as nossas decisões equivocadas, os nossos pensamentos e desequilíbrios, o orgulho e a inveja, esses sentimentos que acabam nos mantendo num nível vibratório e numa evolução baixa. Nós temos um compromisso com a mudança, com a nossa evolução. Nós viemos aqui para melhorar e para transformar. Então, nesse momento em que a Terra vive um momento de regeneração, enxergar as nossas dificuldades é necessário para fazer parte desta mudança. Nós precisamos ver o nosso lado bom e o nosso lado escuro, o nosso lado ruim, e dar luz a esse escuro. Porque é a partir do momento que a gente se conhece e enxerga a realidade que é possível, então, trabalhar nessa transformação. O que se pergunta, como que o joio surgiu? O joio surgiu enquanto os homens dormiam. Embora tenha sido semeado uma boa semente, enquanto os homens dormiram, o joio foi instalado. Nesse sentido, Jesus não está criticando o repouso. Dormir é necessário. É necessário para o descanso do corpo físico, para a mente, para o refazimento das energias, para a libertação parcial do espírito. Mas o que Jesus está querendo dizer enquanto os homens dormiam, ele está falando da invigilância, dos atos e pensamentos invigilantes, porque nós devemos orar e vigiar sempre. Orar sempre e vigiar muito mais. E é nesse momento de descuido que então o joio pode se instalar entre nós. Quando os homens perguntam ao Senhor se querem que eles arranquem o joio, esse é o nosso primeiro impulso: julgar e separar o bom do mal, pelos nossos critérios, pelo nosso julgamento. Nós queremos separar os irmãos para o lado do bem e para o lado do mal, porque nós consideramos que nós fazemos parte do lado do bem. Então, essa separação, conforme os nossos critérios, acabaria separando os irmãos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, entende que essa separação não é feita por nós, mas pelos ceifeiros,
porque ele sim tem a missão de separar o joio do trigo, porque essa não é uma tarefa para qualquer um. Não compete a nós esta separação e esse julgamento. O único joio que nós podemos separar é o que existe dentro de nós. Porque se nós estamos aqui no mundo de provas e expiações e que ainda temos más tendências a vencer, com certeza existe dentro de nós um pouco de joio. Nós não somos puro trigo. E nossos pensamentos e sentimentos, por mais que nós tentamos esconder de Jesus, de Cristo, de Deus, a gente não esconde. Assim como Deus tudo sabe, os espíritos que nos rodeiam tudo veem. Então, em algum momento, o joio e o trigo vai aparecer. E cabe a nós não julgar o joio dos outros, mas trabalhar para melhorar o nosso trigo, diminuindo o nosso joio. Por que então é chegada a hora da colheita? Porque Deus, na sua infinita bondade, nos dá até a última oportunidade para aprender, desenvolver e modificar as nossas más tendências. O tempo da ceifa é o tempo da transição. A natureza não dá saltos evolutivos. Tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de semear, o tempo de germinar, de crescer e de frutificar. Nós recebemos o que nós plantamos. É uma lei divina, é a lei da causa e do efeito. Então, na misericórdia de Deus, o que a gente ainda não compreende, seria inconcebível arrancar o joio logo que plantado, porque não daria a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e da possibilidade de transformação. Nessa parábola, agora que nós já entendemos os elementos que compõem a parábola, nós percebemos que Jesus traz a possibilidade do joio e do trigo conviverem e crescerem juntos, para desenvolver a paciência, a tolerância, o exemplo, para que exista a oportunidade de transformação. É uma esperança divina da vitória final do bem sobre o mal. Quando nós ouvimos essa parábola, logo nós pensamos em separar o bem e o mal, porque nós acreditamos que estamos no lado do bem. Então, todo o mal será retirado. O mal será retirado do nosso trabalho, do nosso convívio, daquelas pessoas que importunam, do centro espírita, da casa onde nós convivemos com os familiares, dos amigos, porque nós nos julgamos perfeitos e não enxergamos as nossas dificuldades e que nós ainda temos um joio dentro de nós. Nós pensamos que nós somos só trigo e então nós queremos um mundo só de trigo. Mas o que Jesus nos ensinou? Que o trigo e o joio convivem para que ambos possam crescer e se desenvolver e frutificar aquele que tiver condições. Então, nós não podemos ter essa ideia de que o joio está fora de nós, que a maldade está fora de nós, que o inimigo é o outro, que é o outro que fala maledicências, que é o outro que provoca.
porque nós também fazemos parte de ser o outro do outro. Porque assim como nós enxergamos o outro também nos enxerga. E nós temos esta responsabilidade de olharmos para dentro de nós e perceber que nós temos um joio e um trigo, porque nós estamos no caminho da evolução. Nós ainda não atingimos a perfeição. No caso, uma perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. Mas como nós estamos neste processo de crescimento e evolução, nós ainda temos dentro de nós um joio e um trigo. Conforme a gente costuma falar, o verdadeiro espírita, né, é aquele que luta para combater as más tendências. E a partir do momento que eu enxergo que eu tenho uma má tendência, é porque eu ainda tenho dentro de mim um pouquinho de joio, ou um pocão de joio, conforme o grau evolutivo de cada um. E quando a gente vê e consegue identificar o que precisa ser melhorado, é possível fazer essa transformação. E é através dessa reforma íntima que nós vamos buscar a nossa evolução. Já dizia Santo Agostinho, todos os dias, antes de deitar, repassa teu dia, faz uma avaliação de tudo que tu fez, das tuas atividades, como tu tratou as pessoas, e a partir daí tu vai te conhecer e tu vai saber o que tu poderia fazer melhor ou não. E como tu pode fazer melhor. Então, são esses momentos de reflexão que nos auxiliam a transformar aquilo que ainda precisamos. E é pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, que nós vamos trabalhando o joio e o trigo que estão dentro de nós. E nós precisamos aumentar o nosso trigo, crescer o nosso trigo para a partir dele, então formar o nosso pão. Essa é a nossa missão aqui na Terra, cumprir o nosso planejamento, cumprir o que nós programamos para evoluir, moral e espiritualmente. Nós não estamos aqui para nos perpetuarmos no mal, mas sim para desenvolvermos e caminharmos no bem. Quando a gente se conhece melhor, trabalhar essas más tendências para diminuir o joio que existe em nós é cada vez mais fácil. E aí nós conseguimos então buscar o trigo no caminho dessa evolução. Cada um tem o seu tempo. Por isso, o tempo da colheita. Porque Jesus oportuniza para nós o tempo todo uma nova chance, um novo dia, uma nova oportunidade de fazer melhor o que ainda não conseguimos. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, sem julgamento, nem comparação, mas com muita empatia, porque cada um tem a sua história e as suas dificuldades. Então que cada um consiga enxergar o seu joio e trabalhar na seara do bem. Que a gente tenha a boa vontade de buscar os esclarecimentos. Essa doutrina está aqui para nos amparar, para nos auxiliar nas dificuldades e também para nos dar força para enfrentar as nossas lutas terrenas.
Nós sabemos das dificuldades e cada um sabe das suas. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para apontar o joio do outro. A minha missão neste mundo, nessa oportunidade que eu tô tendo, é de evoluir, é do meu crescimento. Eu não vim aqui para ser a fiscal do joio dos outros. Eu tô aqui para tentar enxergar o meu joio e melhorar. Claro que a gente pensa, o mal vai ser separado do bem e os maus vão seguir em um outro plano menos evoluído, porque a Terra vai passar para a regeneração. Mas essa é uma separação necessária para a evolução dos espíritos e dos mundos. Não quer dizer que vão ficar só os bons ou que vão sair só os ruins. O que nós precisamos compreender é que, além deste mundo, do campo externo, onde haverá essa separação do joio e do trigo entre os espíritos encarnados e desencarnados que aproveitarão as suas oportunidades de crescimento e evolução, também existe um campo interno que é relacionado com a individualidade de cada um de nós. E que essa sim é a nossa missão e a nossa responsabilidade. Nós nos comprometemos com o nosso melhoramento e não com o dos outros. Então, quando nós pensarmos em joio, em separar o joio do trigo, não vamos encher a boca para dizer: que bom que já está vindo a separação do joio e do trigo e que nós ficaremos livres da maldade. Mas vamos pensar, sim, está chegando o tempo da colheita. E Jesus nos mostrou o caminho, nos deu a lição. E nós, o que fizemos com isso? Nós aproveitamos essas oportunidades que nos foram dadas, porque Deus conhece a nossa essência, o nosso pensamento, o que sentimos, e embora a gente tente esconder, dele não passa nada. E tá chegando o momento da colheita, e nós vamos colher aquilo que plantamos. Tudo o que é cultivado um dia cresce. Se eu cultivar flores, eu terei perfume e beleza. Eu preciso pensar: o que eu estou construindo hoje? Assim como também pensar como eu estou agindo com as pessoas na minha volta. Porque as relações e os laços se firmam conforme o amor, a atenção que nós despendemos para essas pessoas. E se hoje eu não tenho tempo para ninguém, eu vou ser uma pessoa sozinha, porque eu não estou cultivando nada. E se hoje eu, pensando em não ser sozinha, despendo um tempo para alguém, mas não consigo ter amor por essa pessoa, de nada vai adiantar também. Por quê? Porque eu preciso desenvolver o amor universal. Eu preciso desenvolver ao menos o amor por aqueles que convivem comigo. Porque já que eu não consigo amar os inimigos, que pelo menos eu respeite os inimigos e ame os amigos. E ame aquelas pessoas que foram colocadas na minha vida como uma oportunidade de crescimento. Então eu espero que a gente possa aproveitar esses ensinamentos do Cristo,
e que a gente tenha uma caminhada, uma jornada evolutiva com muito amor, amor por nós e pelo próximo, com muita tolerância e aceitação com as nossas imperfeições e com a do nosso próximo, e que a gente possa desenvolver as nossas más tendências para que o nosso joio vá diminuindo cada vez mais e o nosso trigo vá crescendo e semeando, e que o nosso amor possa ser estendido a todos os nossos irmãos, para que quando a gente pensar nesta separação de joio e do trigo, a gente possa ver a todos com bons olhos e valorizar o trigo que há em cada um de nós. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, e eu desejo então que a paz de Cristo nos acompanhe e esteja sempre em nossos corações. Obrigada.